Salve rapaziada ligada aqui na Rocket Salto, Malcolm aqui para mais um vídeo, mais um dia, mais um dólar de tio. E hoje rapaziada, a gente vai falar sobre um carro muito especial, que é o R33 GTR S-Rock ou S-Rock, um carro demo da Grid, carro que ficou muito conhecido pela sua pintura bem característica, e não só por isso, mas por nós da América do Sul, ele é conhecido por já ter sido um morador do Paraguai. Esse carro já teve placas paraguaias, tios. E é isso, rapaziada. Hoje a gente vai falar sobre o S-Rock da Grid, esse carro que tinha tudo da Grid, full Grid. A gente vai contar um pouco da história dele. Então é isso, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, considera se inscrever. Se você conhece nosso conteúdo, já deixa aquele joinha pra ajudar, rapaziada. Se não, tá ligado, tios? Deixa no final que eu sei que você vai curtir o conteúdo. E é isso, rapaziada. Vamos embora para mais um vídeo, mano, que tem bastante coisa pra falar sobre a história desse carro. Seguinte, titios, essa história eu quero contar bem despojado, tá, rapaziada? Ela é uma história muito, vamos dizer assim, muito rica em acontecimentos, tá ligado? Então vai acabar aqui que eu não vou me aprofundar tanto que o carro tinha em si. Essa é a primeira vez que eu faço isso. Quando a Grid obteve o carro, basicamente era um GTR normal, né? Como qualquer outro. GTR nunca é um carro normal, né? Mas basicamente era um carro, não era um V-Spec, né? Era um GTR normal de linha. Quando ele chegou pra Grid, a primeira coisa que eles fizeram foram desmontar o carro completamente, tá? O carro foi todo desmontável, 0 km, rapaziada. 0 km, o carro foi desmontado completamente, tá? Primeira coisa que eles fizeram no carro foi a pintura, né? A famosa pintura pura purpurina, puro glitter que esse carro tem. Dizem as más línguas que só a pintura desse carro acrescentou 27 quilos no carro. Pra vocês terem ideia, rapaziada, é muita purpurina. E o que mais me chama a atenção nessa pintura é saber a quantidade de purpurina que tem ali, quantidade de verniz para deixar o carro liso, não ficar, né, com aquele aspecto grosso, e ainda conseguir ver os vincos do GTR como a gente vê, mano. Isso é incrível, rapaziada. Prestem bastante atenção nisso. Então, quando foi terminada essa pintura, né, o carro foi pintado inteiro, rapaziada, completamente. O carro foi para a divisão de performance da Trust, da Grid. E aí começou a preparação do carro. E aí que começa a história de fato desse carro, rapaziada. E aí que entra na história Kenji Sumino, um dos preparadores naquela época da Grid e que era um dos encarregados na preparação desse carro. Uma coisa, rapaziada, vocês sabem, mano, naquela época, isso é 1995, rapaziada. Então aqueles tempos eram muito arcaicos, né? A gente não tinha injeções programáveis que nem temos hoje, né? Pô, conecta ali no computador e tá ali a injeção. Não, rapaziada, tudo era muito à mão. Para vocês terem ideia, a forma deles fazerem o log do carro era com todos aqueles manômetros da Grid, todos os manômetros, rapaziada. E, tipo assim, 4 pessoas dentro do carro, cada um anotando o que 2 manômetros media, a quantos RPM. Pra vocês, mano, pra vocês terem noção, esse era o log da época. Esse era o log que eles conseguiam fazer na época. E a partir dali eles iam acertando com o que eles tinham, né? O que eles acabavam utilizando na grande parte do tempo para poder alimentar mais a pressão que eles colocavam era bicos injetores auxiliares. Naquela época eles já tinham pelo menos os pick and hold. Então assim, rapaziada, basicamente era um carro que tinha tudo que podia da Grid. Tudo que a Grid oferecia de peças aftermarket para o 33, que era um carro 0 km, né, 95, e para o RB26 estava naquele carro. Então você tem coletor, comando, você tem pistão, biela, vira, as turbinas, né? Naquela época a Grid está fazendo muita, eu não lembro qual eram os tamanhos, rapaziada, certo? Eu lembro que tinham 3 turbinas que eram basicamente o ganha-pão da Grid naquela época, que eram 3 turbinas. Eu sei que uma delas é a Hatch Hatch, que é a T88, mas eu não lembro se a outra era 77 ou alguma coisa do tipo. Mas eram 3 turbinas. Como a Grid estava oferecendo essas 3 turbinas novas do mercado, a primeira configuração desse carro que ele veio foi um RB26 2.7. E é como eu falei, rapaziada, esse era um carro demo, né? Então assim, ao longo do tempo,
nem tanto tempo precisou, mas assim, esse carro foi passando por vários updates pela própria Grid, tá? Então, mano, eu vou listar alguns dos updates feitos pela Grid e vocês vão ver fotos, né, dos updates que foram feitos, para vocês terem ideia que eles realmente desenvolveram em cima desse carro, né? Então, primeiro, né, o que eu acabei de falar para vocês é o RB26 2.7 ou RB27, como alguns gostam de falar, que na sua primeira configuração tinha 2 turbinas, né? E logo depois ele passou a ter uma turbina só, né? Que é o que está montado até hoje no carro. Mas a primeira configuração dele foi com 2 turbinas. Outra coisa também, né, que mudou muito o visual do carro. As primeiras rodas que saíram nesse carro foram rodas Work. São as Works R10, rapaziada. Se não são as R10, são algo muito parecido, tá? Mas para mim as primeiras rodas que esse carro saiu foram as Works R10, né? E depois o carro foi equipado com as rodas que a Grid costumava usar muito nos carros de arrancada, de circuito dela, que são Works também, né? Mas são as Works Uncredi Kaiser. Eu prefiro o visual delas do que das R10, eu acho muito mais bonita. E, mano, o carro tá muito mais tempo com essas rodas do que com as R10, né, tio? E assim, rapaziada, como eu falei pra vocês, como era um carro demo, como a Grid queria mostrar tudo que ela tinha disponível para esse novo GTR, ela também trouxe o Body Kit. Então esse carro foi o primeiro carro a ser instalado, o Kit Gracer, que é Grid Racer, rapaziada. Então era o Kit Gracer. Tanto que vocês veem na interna, né, aqueles bancos amarelos totalmente diferenciados, né? Apesar de ser muito assim, rapaziada, muito chamativo, muito, né, fora dos padrões, assim, pros anos 90, rapaziada, começo dos anos 2000, cara, eu acho sensacional. Eu não mudaria um A nesse carro, nem na interna, nem nada. Amarelo com azul, eu acho muito tesão. Mas dos bancos vocês veem que está escrito Grace, que era o nome do kit. E já falando do body kit, né, eu acho que tem uma coisa que chama muito a atenção nesse kit completo, que é o aerofólio. Esse aerofólio de 2 asas, né, mais alto, 2 asas, é uma das coisas que chama mais atenção no kit, não tem como, né, ainda mais porque ele parece um aerofólio original de GTR, só que, né, maior e com 2 asas, o que é basicamente, né, rapaziada. Mas assim, para desenvolverem esse aerofólio, eles saíram da base do original. Tanto que quando esse carro foi montado, né, a primeira vez que esse carro foi utilizado, ele utilizava o aerofólio do GTR 33 original, né? Então nessa foto que vocês estão vendo, esse é o aerofólio original do GTR 33, né? E depois desse aerofólio, ele passou por um aerofólio mais alto, com o mesmo design do original, só que mais alto e com a asa mais alta, certo? E depois ele veio a ter as 2 asas, que é meio que o Scott Cosworth, né, mano? Com aerofólio de 2 asas. Mas esse foi o desenvolvimento desse aerofólio que, mano, é uma das coisas que mais chama atenção no kit, tirando, obviamente, a pintura e os bancos. Depois ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse carro começou a passar, vamos dizer assim, de mãos em mãos, né? Sempre esse carro foi parando em boas mãos, né? Ele nunca parou em mãos ruins que acabaram deteriorando o carro. Não, pelo contrário, ele sempre acabou parando em mãos de colecionadores, né? Pessoas que mal utilizavam o carro, mas mantinham o carro, né? Então assim, se eu não me engano, ele passou por uns 2 a 3 leilões no Japão, tá? Entre os anos 2000 a 2015. Então ele foi, né? Tem algumas fotos dele, fotos do leilão, né? Quando ele foi posto para venda, fotos dele encostado num shopping, né? E sempre você viu o carro ali muito bem mantido. Apesar de ter suas marcas, é um carro muito bem mantido, né, rapaziada? Para um carro que foi feito nos anos 90, era para dar tudo que dava, câmbio sequencial, um carro que batia mais de 300 por hora, rapaziada, tava muito bem mantido, certo? Por volta ali de 2014, 2015, foi quando esse carro foi leiloado mais uma vez, e foi aí que ele veio parar no Paraguai. E aí esse carro começou, né? Ele começou uma história aqui no Paraguai, né? Aqui no nosso lado, no Paraguai, que foi basicamente uma história ainda mais legal, talvez, do que ele tinha passado todo esse tempo no Japão, né? Do final dos anos 90 ali até 2015, mais ou menos. Por quê? Uma pessoa comprou o carro, né? Trouxe ao Paraguai, emplacou o carro e acabou vendendo, né? O carro foi vendido no Paraguai. Essa pessoa que
trouxe o carro para o Paraguai, acabou não ficando com o carro, acabou vendendo. E aí que ele foi parar na mão do Martin e do seu irmão. Né? E aí foi quando a gente começou a realmente ver aquele carro, a ver o carro acelerando de fato, né? O que era, puta, animal, né, rapaziada? Mano, quando eu vi a primeira vez, me mandaram esse carro acelerando nas ruas do Paraguai, aquela plaquinha pequena do Paraguai, mano. Saber que ele tava aqui, sabe, rapaziada? Saber que esse carro tava aqui, mano, por mais que ele não seja tão conhecido, né, ele não deixa de ser um ícone JDM dos anos 90, né? E aí, rapaziada, com esse carro mais na mídia, né, o carro foi aparecendo em diversos lugares, né, diversas páginas acabavam republicando o carro, e numa dessas, uma página que posta coisas antigas, eu não vou lembrar o nome agora, rapaziada, é VHS alguma coisa, mano. VHS JDM, eu não lembro direito. Acabou postando quando esse carro foi bater os 300 km por hora e a revista Option foi fazer a cobertura desse carro. E nessa o Kenji acabou repostando um post, né, falando sobre o carro e tudo mais, e as pessoas começaram a marcar um Martin. Aliás, mano, salve pro Martin, obrigado por um pouco das informações que você trouxe pra mim. E nessa o Kenji acabou descobrindo que o carro estava no Paraguai, né, que o carro estava inteiro, não tinham mudado basicamente nada no carro, né, o carro continuava o mesmo dos anos 90. E foi aí, rapaziada, que, né, houve essa negociação, né, acabou acontecendo essa negociação do carro ir embora do Paraguai para ir morar nos Estados Unidos, do lado do Kenji. Hoje esse carro ele está em uma coleção, né, a coleção da Hive Auto Garage. Se vocês procurarem aí no Instagram, vocês vão achar uma coleção, né, que tem alguns GTRs, tem um R33 400R que é maravilhoso, aquele carro é lindo, né? Uma coleção de muito bom gosto e que toma os devidos cuidados com os carros. Mas assim, tenho certeza que esse 33 não vai acelerar como ele acelerou aqui no Paraguai, rapaziada. Tem vídeo, cara, como é bom aqueles vídeos dele acelerando no Paraguai, rapaziada. E é isso, rapaziada. É assim que, mano, uma das lendas, né, uma das lendas dos anos 90, do Japão, da Grid, né, um carro que representa muito sobre uma marca, né? Acho que um carro demo, ele representa tanto sobre uma marca, né? Para ela, sabe, é a cara daquela marca. Ele leva todas as características da marca, né? Todas as peças. Se quebrasse o carro, a marca arcaria com aquilo ali, sabe? Então eu acho que assim, esse carro significa a Grid em si, sabe? Então assim, para mim esse carro é e sempre vai ser uma das lendas JDMs que a gente pode apreciar aí, que hoje está nos Estados Unidos, que é um carro simplesmente fantástico, um carro simplesmente praticamente tudo que dava da época, né, para bater aí os 300 km por hora. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje sobre um carro muito bacana. Hoje menos contando sobre o carro em si, mas contando mais sobre a história dele, né? Acredito que poucas pessoas conheciam sobre esse carro, né? E eu tenho certeza que com esse vídeo você pode, mano, simplesmente ir atrás, né? E é isso, rapaziada. O intuito é esse, mano, é sempre trazer coisas diferentes para vocês, né? Acho que contar a história de um carro que morou aqui do nosso lado aqui, né? Poucos 1000 quilômetros, né? Mas estava aqui do nosso lado, mas infelizmente nos deixou. Mas assim, se é para ser bem mantido, né, rapaziada, que seja feito. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. É isso, mano, tamo junto, ó. Beijo no coração de vocês.